Olá, meus amigos, eu sou o Arthur Dias, da agência Wi-Fi, e esse é o nosso programa Business Hour. E hoje, aqui com um grande orgulho, recebo um amigo e parceiro, Leone. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Arthur, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa emissora aqui, falando diretamente com os telespectadores e ainda mais falando de um tema que nós somos apaixonados, né? Que é empreendedorismo. Então quer dizer que TV Mais aqui não é a primeira vez, né? Não, já tive algumas vezes aqui, visitando carreiras, né? Me sinto em casa aqui, é a única emissora do ABC, né? Então quando a gente quer falar com o ABC, a gente tem que vir aqui na TV Mais. Legal. E Leone, uma questão que me veio agora, seu sobrenome? É Alessandro Leone, o Leone é o Alessandro, sobrenome. o Leone é o sobrenome? É o sobrenome. E a família veio de onde? É italiana? É italiana. Alessandro, Leone, são só esses dois nomes ou tem mais algum? Tem mais nome no meio também. Mas Alessandro, Arthur, é até engraçado isso. Quando a gente fala de Alessandro, ninguém sabe quem é. Nem em casa. Virou o Leone, ponto final, né? E Leone eu trouxe quando eu servi, né, em São Caetano, aos 18 anos, e de lá pra cá... Eu também servi. Ah, tá vendo? Eu sou cabo da reserva, não sei você. Não, eu não fui. Não foi CFC? Não, eu não fui. Mas eu servi também, com orgulho. Eu fui o único voluntário do meu ano. Putz, que legal, que bacana. Também fui voluntário. Eu queria ter seguido carreira militar. Infelizmente não... No tiro não tem essa possibilidade. Então, aí o sargento me indicou aí pro CPOR. Tá. Né, mas aí quando eu cheguei lá, eu percebi que não era bem aquilo que eu imaginava. É diferente, né? Mas é muito bom mesmo. Mas é um ensinamento que eu acho que serve para a vida, serve para os negócios, né? Disciplina, né? A disciplina militar. Disciplina, hierarquia. É o que a gente precisa ter no mundo corporativo também. Né? Seja você empreendedor dentro das empresas, né? Como colaborador, empreendedor mesmo. O intraempreendedor, né? Que a gente chama hoje. Você precisa ter disciplina, você precisa ter hierarquia, saber respeitar a hierarquia e principalmente trabalhar em grupo, né? Claro. Né? Não tem como você não trabalhar em grupo. E como começou tudo isso, vai? Pegando lá atrás ali o primeiro emprego, a primeira oportunidade, primeira empreitada, como que foi isso? O Arthur, eu nasci empreendedor. Né? Você fala, pô, mas como que é isso, Leone? Eu tenho uma recordação, uma memória, com 11 anos eu vendendo limão. Eu vendendo bala em farol, né? Depois eu fui pra... Eu sempre trabalhei com vendas, né? Sempre trabalhei com vendas. A gente pegava aqueles anúncios lá, ganhe tantos na página amarela, né? Então a gente... Nesses rolos eu estava em todos, né? Buscando uma oportunidade, né? Mas sempre na área comercial, né? Sempre na área comercial. E quando eu cheguei na faculdade, com 18, 19 anos, eu comecei a fazer eventos. E não parei mais. Há mais de 30 anos aí fazendo evento. A Estúdio A, que é a nossa empresa hoje, ela completou esse ano 26 anos de atividade ininterrupta, direto. Caramba. 26 anos. Então essa questão do empreendedorismo, ela sempre teve comigo. Né? Então uma hora fazendo uma determinada atividade, uma hora vendendo limão, uma hora vendendo vela. Eu fui vendedor de vela. Né? E a base foi familiar, de onde veio o despertar? Não foi. Não teve. Engraçado que não teve nada a ver com família. Né? Meu pai trabalhava em farmácia, né? Minha mãe dona de casa, né? Nunca teve isso. Mas foi realmente a vontade de ganhar, de ter o meu dinheiro próprio. Né? Então eu com 11, 12 anos eu já tinha dinheiro próprio, não precisava de ninguém. Né? E depois que você aprende a ganhar dinheiro, você não esquece mais. Né? Como andar de bicicleta. Então você aprendeu a ganhar dinheiro, você quer ter o seu dinheiro sempre. Não tem jeito. Não, legal. E esse despertar então veio de muito novo, né? Sim, de muito novo. Então eu lembro que aos 11 anos de idade eu matava a aula de sexta-feira. Olha só que coisa, hein? Você que está em casa aí, ó, não serve de exemplo. Eu matava a aula de sexta-feira, eu estudava no Ângelo Vaqueiro, no centro de São Caetano, para poder ir no sacolão para vender limão e maracujá. Você sabia que era hora de um fluxo bom de clientes. Porque o pessoal tinha lá o sacolão, né? Então eu pegava lá e ia vender vela. Vender vela. Nesse caso eu vendia laranja e limão e maracujá. Né? Então, e aí eu aprendi que se eu comprasse em caixa e fizesse individual, eu ganhava mais. Aí foi que eu comecei a fazer. Então eu comprava caixas de limão e sacava o limão e vendia nos comércios, nos bares, o limão. Caramba. Então eu comecei fazendo isso aí muito cedo, né? Muito cedo. E aí é lógico, depois eu fui trabalhar em outras empresas também,
né? Eu fui trabalhar numa faculdade, né? Como funcionário, depois fui trabalhar em pizzaria. Eu comecei a ser entregador de pizza com 12 anos. Mas o despertar foi próprio. Foi próprio, foi Então eu próprio. gosto- Não teve uma motivação Uma das coisas que eu gosto de enfatizar aqui interna, sempre. viu? O programa é o Business Hour. Então você, ó, tá aqui um exemplo genuíno de alguém que teve um despertar próprio. Né? Tem muita gente que me pergunta, pô, toda vez você leva alguém que teve uma herança, que teve já um negócio de família. Não, tá aqui, ó, despertar próprio. Eu comecei, não tinha ninguém em casa que teve. E, enfim, e aí eu fui fazendo isso, né? Então fui trabalhar com pizzaria, trabalhei em São Paulo, eu fui entregador de pizza, depois eu fui pizzaiolo, depois eu fui garçom, depois eu comecei a fazer evento, e não parei mais. Né? Então aí a gente fala, pô, mas hoje você faz isso? 100 anos sabático. Eu faço isso do mesmo jeito. Hoje eu vou hoje nos meus buffets, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas lá nos meus buffets hoje, tem dia que eu vou lá, eu sou cozinheiro, eu vou fazer comida, eu sou chefe de cozinha. Né? Eu ponho a mão na massa. Ah, faltou alguém na churrasqueira, eu vou pra churrasqueira. Mas voltando naqueles momentos iniciais ali, um pouco mais ali da infância, adolescência, né, que você começou muito cedo, teve algum mentor, alguém que te ajudou, alguém que te inspirou naquele momento? Eu sempre gostei muito de leitura, né? Eu com 14, 15 anos, eu lia muito e eu entrei em contato com hoje está muito bem difundido, que é com a PNL, Programação Neurolinguística. Isso lá? Lá atrás. Eu lembro que caiu um livro na minha mão, eu tinha 17 anos, esse livro me marcou muito, Arthur, até hoje. E uns 2 anos atrás eu tive um encontro com ele. Não sei se você já ouviu falar de Anthony Robbins. Claro. O Poder Sem Limites. Sim. Esse livro caiu na minha mão com 17 anos de idade. Eu devorei esse livro. Eu falei, pô, se foi real com ele, por que não pode ser comigo? Então, toda a minha juventude, eu sempre acreditei muito nessa questão do comportamental. Então, eu li muito naquela época Og Mandino, Napoleão Hill, o próprio Anthony Robbins. Então, era um tipo de literatura que, para mim, eu falava que era livro de sustentação. Por quê? Porque me sustentava de pé aquele livro. Né? Porque por mais difícil que as coisas estavam, a gente não era só inspiração, né? Já era algo que você vinha praticando e trazia novos insights, trazia novas estratégias para sustentar um comportamento que você já tinha adquirido. Sim. Por isso a palavra sustentação. Sustentação nesse sentido, né? Então, porque são livros que realmente me sustentavam, me deixavam de pé. Né? E aí eu participei, eu fiz outros negócios também que também não deram certo. Eu lembro que com 20 anos eu fui montar uma pizzaria. Eu já tinha sido entregador, já tinha sido pizzaiolo, já tinha sido garçom. Eu falei, eu sei montar um negócio. Errado. Adivinha o que aconteceu? Deu errado, não podia dar certo. Né? Demorou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos com a pizzaria, 2 anos patinando. Essa pizzaria foi em São Caetano? Foi em São Caetano, ali no Largo da Figueira. Né? Começou como Pizzaria Peixinho, os mais antigos vão lembrar disso. Depois a Pizzaria Leone, acabei levando meu nome. E nós ficamos 2 anos lá, e 2 anos patinando. Né? Então, e outros projetos que a gente começou também lá atrás, que também não deram certo. Né? E isso é muito natural dentro do mundo do empreendedorismo. O que difere, falando um pouco de comportamento, o que difere é como você enxerga o fato. Você pode enxergar aquilo como uma derrota e nunca mais tentar empreender, achar que você é um fracassado. Ou você pode pegar aquele erro lá e falar, isso foi uma experiência que eu tive para mim, não vou errar mais dessa maneira. Né? Então, são visões diferentes que você tem sobre o mesmo fato. Eu sempre encarei dessa maneira, não deu certo agora. Resiliência, né? Resiliência e persistência. Essa acho que é a chave, né? Porque eu acredito muito nisso. Já vem uma base muito forte do rock, né? O lutador, não importa quanto você consiga bater, né? O importante é quanto você consegue tomar e continuar de pé. E levantar de novo. É isso aí. E todos esses erros e acerto, Arthur, eles são coisas que você carrega pro resto da sua vida. Por isso que a gente ouve muitas histórias de pessoas que perderam tudo e depois se levantaram novamente. Sim. Por quê? Porque elas aprenderam a ganhar. Perder ou ganhar faz parte. Né? Você só perde quando você tem algo a perder. Né? Então, ninguém perde o que não tem. Então, se ele conquistou, uma hora ele pode perder ou pode ganhar. E tudo é uma questão de experiência. Sim, depois que você prova, né, o que o empreendedorismo é capaz de fornecer, né, que é aquele ganho próprio, aquele mérito, aquela vontade assim de continuar crescendo,
O normal já não faz mais sentido, né? E aquela coisa, o que eu sempre digo pro pessoal, você conhece um pouco da passagem que eu tive na associação comercial também, que a gente pode falar um pouquinho. Eu sempre tenho falado para os empreendedores isso, comemorar cada vitória, cada pequena vitória a gente comemora, porque a vitória, na verdade, é uma somatória de pequenas vitórias, né? Então, eu saí para a rua hoje, consegui um cliente, puta, vamos comemorar. Eu bati a meta da semana, vamos comemorar. Bati a meta do mês, vamos comemorar, né? Porque se a gente for colocando metas que sejam metas tangíveis, fica mais fácil para a gente poder não se frustrar, né? Porque duro quando você coloca uma meta lá alta e você não chega nunca na meta. Puta, terrível. Sim, né? sim. Mas eu acho que essa construção, né, de comportamento é muito da pessoa. É lógico que você aprende empreendedorismo, né? Eu acho que tem aquela pessoa que tem por vocação isso, que já nasceu empreendedora, né? Eu vejo dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhos, eu sempre incentivei o empreendedorismo dele, mas ele não quer saber de empreendedorismo. O mais novo já tem na veia. Aham. Né? Ele tem na veia. Outro dia, só uma passagem curiosa lá, ele estava no restaurante, ele pegou dinheiro para mim, me pediu dinheiro, ele pediu um moleque comprando bala, ele comprou o saquinho de bala, abriu o saquinho e começou a vender as balas individual, dentro das mesas, com 8 anos de idade. Demais. Sem ninguém... É natural. Sim, esses dias eu vi não foi nem tão recente, né? Mas um exemplo do Shaquille O'Neal, né? Conhecido mundialmente, não tem nem o que falar. E ele tinha sido assim meio que falado mal, que ele não entregava dinheiro para as crianças, e ele fazia uma espécie de Shark Tank com os filhos, para que, você quer ganhar dinheiro da família? Tá aqui, você tem que ter uma ideia que eu vou investir na sua ideia. Então ele faz o Shark Tank, com a família. Eu falei, poxa, que sensacional, né? Que ideia genial. Mas esse é o mundo do empreendedorismo, né? Então, eu fiz todo esse trajeto, né? Montei a empresa, a Estúdio há 26 anos, também para fazer formatura, trazendo todo esse know-how que eu tinha já de festas, de pizzaria, de garçom, é tudo aprendizado, né? Uhum. Comecei fazendo pró-formatura, depois fiz formatura e depois eu migrei para o setor de eventos sociais. Né? Jogos universitários, fiz uma boa época também pelo interior do estado de São Paulo, com as faculdades. E depois eu resolvi trabalhar com evento social. A coisa foi meio que de forma natural, né? Nós adquirimos um espaço em Suzano. Esse espaço era para fazer um espaço híbrido de lazer, veraneio e também para negócios, né? Uhum. E automaticamente acabou migrando a ter uma procura para casamentos. Né? Eu estou falando coisa de 16, 17 anos atrás. E aí nós fomos investindo, né? Investimos com a Chácara Recanto Verde, queríamos ampliar, não tinha como ampliar, não tinha recurso financeiro para comprar outros espaços. O que nós fizemos? Começamos a alugar espaços e transformar ele em espaços para eventos. E com isso a gente chegou a montar 8 espaços, né? Tudo na região, com 2 unidades em São Caetano e 6 unidades ali no Alto Tietê. Uhum. E com isso nasceu o Grupo Noivas no Campo. Legal. Né, que você conhece, que é mídia, que é revista, e uma forma que a gente teve de trazer os parceiros comerciais. Para quem ainda não conhece e quer encontrar na internet, noivasnocampo.com.br. Né, você vai encontrar a nossa revista digital, vai encontrar os parceiros comerciais nossos, que são do segmento, são quase 80 hoje que nós temos. ótimo. Né? E aí, Arthur, a coisa não para, né? Empreendedor, se tem uma coisa que define empreendedor, se é que a gente consegue definir por uma única palavra, é a questão da inquietude. Sim. Você não vai ver um empreendedor tranquilo, estagnado. Ele sempre vai estar em busca de algo. E aí também, quando a gente fala em busca de algo, não é em busca de algo financeiro. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas por que ele quer mais? Mas não é o mais financeiramente. Realização. É o mais realização, é o mais projeto. Né? Ajudar mais pessoas. Não tem coisa mais gostosa trazer hoje mais soluções, né? do que você ver uma problemática e criar uma solução para aquilo. Seja lá qual for. Uhum. Né? Então é um desafio que você tem, que você acaba movendo. Então, eu diante com esses 2 espaços, né, todos voltados para casamentos e eventos corporativos, nós montamos em 2014 o primeiro shopping de noivas do estado de São Paulo, que foi Empório das Noivas, na Rua Amazonas também.
tivemos lá 28 lojas voltado para o setor de casamento. Legal. Tá? Que foi realmente um projeto pioneiro, inovador, nada parecido com isso tinha em São Paulo, né? E de lá para cá nós íamos diversificando também, né? Com empresas do setor de casamento. Então nós tivemos lá a empresa de convite, nós tivemos, ainda temos hoje o Empório das Noivas, a Viu Homo, traje masculino, a Empório Alianças, e nós estamos montando aí alguns braços aí do setor de eventos. Legal. E hoje, onde estão localizados? Como que está a estrutura? Hoje nós temos alguns espaços ainda do Grupo Noivas no Campo na região de Suzano, né, na divisa de Suzano e Ribeirão Pires. E o Empório das Noivas está em São Caetano, hoje na Rua Manuel Coelho, né, a maior loja da cidade, uma das maiores do ABC, mais completa, que você conhece também. Nós temos lá toda a parte de locação de vestido de noiva, vestido de madrinha, vestido de dama, né, com confecção própria e também com uma consultoria especializada com o nosso estilista Sérgio Carvalho, né, que é um dos grandes nomes em São Paulo aí e que tem feito aí desenhado vestidos maravilhosos. Não, excelente. Conheço realmente, né, tá de parabéns ali pela instalação, por toda a estrutura. Conheci recentemente um dos buffets, né? É verdade, Chácara Recanto Verde. A gente acabou ali fazendo uma indicação da noite pro dia. Você salvou uma amiga, né? Sim, Você vê sim. que coisa, né? A hora que você me ligou era umas 10h30 da noite. O evento era no outro dia, né? No outro dia. Falei, poxa, networking é tudo, né? Porque tudo. a pessoa me procurou sabendo que eu conhecia pessoas. E eu falei, poxa, realmente conheço, vou colocar a prova. E deu certo. E deu certo. Fizemos um negócio lá, o pessoal ficou super satisfeito, né? Gostaram, né? Eu até fui. Eu nem tinha sido convidado. Acabei ganhando o convite de um churrasco ali de última hora. Mas foi bom. Pô, você vê, ela me ligou e falou, tá, tudo bem, eu gostei, mandei fotos, né? Algumas fotos, inclusive, está passando por aqui também no telão de vocês. Sim. Ela falou, como que a gente faz? Eu falei, se fosse num processo natural, nós faríamos um contrato com você. Mas eu não tenho como fazer contrato às 11 horas da noite para amanhã, né? Às 7 da manhã, não tem como. Foi na base da confiança, deu muito certo. Foi na base da confiança. Mas você vê como um relacionamento é tudo, né? Isso que você faz de aproximar pessoas, de conectar pessoas, é muito importante. E que eu também aprendi muito com você. É. Não posso deixar de falar que, poxa, quantos negócios que a gente não fez em networking, né? Networking. Nos eventos, na própria associação, nos eventos que eu promovi do Business Hour, né? Que é o nome do programa hoje. Sim. Que em breve teremos novidades aí com a TV+. Tá? Legal, a gente bacana. está planejando já um evento de networking com a TV+. Legal. Então em breve iremos aí trazer mais notícias de como que vai ser esse evento. Eu espero a sua colaboração. Opa! Por que não em algum dos seus espaços? Sim, de repente até lá no nosso espaço, por que não? Podemos estar pensando em algo sim. Né? Esse tipo de programa como o seu, Arthur, é muito importante para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Porque como eu fui um sonhador, você é um sonhador, existem milhares de sonhadores e empreendedores que querem contribuir. Né? Que vê que através do empreendedorismo, através da meritocracia, eles conseguem transformar a sociedade. Porque imagina só a função social que tem o empreendedor. Porque o empreendedor ele não está pensando só nele. Né? Porque às vezes a pessoa às vezes alguém que está aí pode não conhecer muito bem, imagina que o empresário seja uma pessoa altruísta, aquela pessoa que ela quer pensar só nela. Não, é lógico, todo mundo pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, seu sustento. Mas quanto de negócio e quantas famílias, né, sobrevivem em detrimento de uma atividade econômica? Sim, eu sei que você já fez muitos esforços pelo desenvolvimento da economia. Sim, né? sim. Independente dos seus próprios negócios, eu acompanho de perto, né? A gente sabe que tem outros projetos que não vêm ao caso nesse momento, mas em desenvolvimento da economia. Né? E fazer com que o empresário se conecte, gere realmente novas oportunidades para o mercado, né? Eu acho que faz parte dos seus princípios. Você sabe que existe uma frase muito comum, né, um ditado popular, que quando você tem alguma coisa para pedir para alguém, você peça para aquele que está cheio de coisa para fazer, que ele vai arrumar um tempo para te entregar. Nunca peça para aquele que tem um tempo livre, né? Porque se ele tem um tempo livre, alguma coisa de errado tem. E eu sempre busquei ter várias atividades simultâneas. Então nos últimos 15 anos, eu sempre mesclei a minha atividade empresarial, comercial, com atividade pública também.
né? Então eu tive um determinado momento que eu fui prestar à sociedade aquilo que eu recebi. Aham. Né? Então eu tive participação na área da cultura, na área do desenvolvimento econômico e recentemente, onde nós nos conhecemos, na Associação Comercial Industrial de São Caetano, do qual eu presidi nos últimos 3 anos, né, da entidade. Então foi um trabalho muito bacana porque o que você faz no seu programa, o que você faz na sua empresa hoje, que é conectar pessoas, é o objetivo da entidade, da associação comercial, que é de conectar pessoas também. Não só conectar, mas capacitar pessoas também. Porque às vezes a pessoa quer ser empreendedora, ela não sabe por onde começar. Né? Por onde começa? Às vezes ela tem um dom. O dom só sobre um determinado assunto específico, um conhecimento, seja ela um artesão, uma boleira, uma costureira, uma salgadeira, é importante que ela tenha noções e tenha conhecimento de gestão. E não adianta só ela fazer o pano de prato. Ela tem que saber vender o pano de prato. Ela precisa saber quanto custa esse pano de prato. Qual a markup que ela precisa ter de venda. Ela precisa saber precificar esse produto dela. Então a associação comercial é uma coisa gratificante. Porque nesse processo a gente conseguiu capacitar muita gente. Muitos empreendedores. Sim, as pessoas às vezes têm aquele receio, pô, o que eu vou fazer numa associação? Eu vou no local do meu concorrente, né? E fica nesse e se, e não vai, não se desenvolve, não estuda, não se arrisca e não empreende. Né? Eu acho que o despertar do empreendedorismo é você dar um passo à frente, é você perder os seus medos e se jogar. Porque oportunidade tem para todo mundo. Sim, oportunidade tem para todo mundo. É importante você ter pessoas dos pares, né, do mesmo segmento. É importante. É importante você, enquanto proprietário de agência, que você tenha relacionamento com outras agências também. Porque você pode trocar não só experiência, mas também cooperação mútua, trabalho, oportunidades. Né? Então você sabe que na associação, nesses 3 anos, nós fizemos muitas atividades lá. E uma das quais eu me orgulho foi ter feito um café da manhã. Foram 60 edições de café da manhã, onde passaram mais de 2.000 empreendedores nesse período. E hoje continua também com o presidente Sérgio Tanuri. E negócios realizados, né? E negócios realizados. Não é só teoria, é prática também. Porque existe aquela promoção do networking através do pitch. Sim. Né? Cada um se apresenta, cada um tem a oportunidade. Para você que nunca ouviu falar o pitch de negócios, pesquisa que você vai achar alguém te ensinando a como fazer um bom pitch de elevador, né? Que é aquele 2 minutos. Rapidamente você tem que conectar com a pessoa. Eu falo com propriedade que ali no meu prédio comercial, no Elbor, ali em São Caetano, eu já fechei alguns negócios no elevador. No elevador? No elevador. De pegar e falar, pô, você tem sala aqui também, toma o cartão, vamos, conectamos e fechamos o negócio. Então faz parte, né? E você falando me trouxe uma passagem de uma atividade lá atrás. Vamos voltar um pouquinho. Uma das oportunidades que eu encontrei era para vender curso de inglês. Sabe como nós tínhamos que vender o curso de inglês, Arthur? Na rua. Na rua. Nosso pitch era de 2 minutos. Era o tempo suficiente que eu estava dentro do metrô e sentava alguém do meu lado. Eu tinha 1 minuto e meio para convencer o cara a me ouvir mais, né? Então eu tinha que encantar o cara em 1 minuto e meio para fazer com que eu descesse com ele do metrô e ele me ouvisse mais 5 minutos para vender um curso. Então essas oportunidades, elas são ímpar. Você faz negócio no elevador, você faz negócio no trânsito. E é um teste contínuo, né? É um teste contínuo. Você vai melhorando, vai entendendo como gerar empatia, né? Como captar a energia das pessoas, saber falar o que ela quer escutar. E poder ajudar também, né? Porque eu vejo que um erro na maioria dos vendedores que não tem performance na venda é o desespero. É aquele preciso vender, tenho que vender e não quer entender. Ele está num objetivo que acaba sendo negativo para o potencial comprador. Sintetizar, né? Tem que ser sintetizar a tua ideia no menor tempo possível, né? Fazer com que ela seja... O pitch é isso, né? Exato. O pitch é isso, né? Então, você tem que consolidar todas essas informações aí em alguns segundos aí, para despertar o interesse. Senão... Sim. E hoje o mundo dos negócios ele modificou muito, né? Se a gente Modificou. falar de pandemia para cá, eu sei que o seu setor foi um dos mais afetados. Sim, né? sim. A gente acabou não falando sobre isso, mas tirando essa parte ruim, agora a retomada dos negócios, você já tem observado que os negócios já estão normalmente funcionando ou você acha que ainda está num novo normal?
Depende do setor da área de eventos, né? O setor da área de eventos é muito grande, né? Então você tem o setor corporativo, você tem evento social, né? O setor de casamentos, onde 90% dos meus negócios eu atuo, ele voltou não com a força total ainda, né? Ele não voltou ainda. Por quê? Porque requer planejamento, né? Dificilmente alguém chega para você, Arthur, lá no nosso buffet ou na loja, e fala, eu vou casar daqui 2 meses. Então existe um planejamento aí de pelo menos um ano e meio. Né? Então a gente está vivendo ainda 23, reflexo da pandemia. Agora eu tenho certeza que 24 vai ser melhor, 25 vai ser melhor, né? Que vai entrar no eixo. Infelizmente, a pandemia, ela deixou um monte de empresa fora do mercado. Porque as empresas não aguentaram, imagina só, 1 ano e meio parado. Sim, sim. 1 ano e meio sem poder fazer evento. Nós somos os primeiros a parar e os últimos a retornar à atividade. Complicadíssimo. Né? Então, quem ficou no mercado é porque estava estruturado. Né? E foi o nosso caso. Né? Foi o nosso caso. Você pega São Caetano, várias lojas de vestidos de noiva fecharam. Hoje tem nós e mais duas lojas. Né? Por quê? Porque foi realmente uma fase muito difícil. Graças a Deus, página virada. Sim. E agora o momento, projeto futuro. Alguma novidade vindo por aí? Não, novidade de novas empresas ligado ao setor de eventos, não. A gente tem alguns projetos aí, é como eu te falei, né? O problema maior do empreendedor é a inquietude, ele não consegue ficar quieto. Né? Então a gente tem alguns projetos sim para a cidade, né? Que acredito que até o final do ano a gente tira do papel aí e coloca em prática. Que vai ajudar muito, viu? Os comerciantes de São Caetano e da região do Grande ABC. Legal. Legal, não vou esquecer, hein? Você vai fazer parte disso também. Legal, vai ótimo. ser um dos primeiros, você vai ser o número 1 lá. Fico feliz de saber. E os negócios agora, independente de tudo, estamos firmes para aguentar juntos aí o que tem por vir. Ah, sim. Eu tenho certeza que a pior fase já passou, né? As empresas estão se reestruturando novamente. Nós precisamos também, lá na empresa, se readequar, né, a esse período. Passamos esse período. Para você ter uma ideia, Arthur, nós adiamos, olha só, 214 casamentos em 2020. Nossa. Eu tenho ideia o que é isso? É quase um casamento por dia. Como você faz para readequar isso daí, remanejar para os anos seguintes? Ou seja, os anos seguintes que você poderia ter agenda, você não teria porque você estava comprometido com os eventos passados. Então foi muito difícil para nós 2021 e 2022. 2023 é normal. E quando eu falo para nós, não é só para o grupo Noivas no Campo. Para todas as empresas de casamento, todos os buffets de São Paulo. Sim, mas agora é a hora da retomada, né? Ah, não, agora... Olho para frente, a economia, eu acho que no mercado geral a gente vê que as coisas estão acontecendo novamente, né? Então... O fator político ainda interfere muito, viu, Arthur? Eu sei que você não gosta de falar de política, mas o fator político, de uma forma mais ampla, acaba atrapalhando muito. Por quê? Porque gera insegurança de mercado, então as pessoas deixam de contratar, deixam de investir. A taxa de juros que nós temos hoje é um absurdo, uma das maiores do Brasil, então o dinheiro para investimento fica inviável. Né? Então existem algumas coisas de mercado que dependem da questão política. A hora que acertar isso daí, o Brasil decola. Sim, mas independente disso, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, é o que a gente está fazendo. Não adianta acordar tarde, dormir cedo e reclamar. Não adianta. Acordar cedo, trabalhar, ir atrás. Outro ditado popular, quem acorda cedo, né? Deus ajuda, né? Não tem jeito. A gente tem que criar oportunidade, né? Mesmo onde não existe, a gente tem que fuçar e dar um jeito de encontrar. Estamos aqui para isso, né? Somos prova de que o networking funciona. Sim. Realizamos negócios através do networking e continuamos ali fortalecendo a nossa parceria e troca, indicações. Eu acredito que é o início ainda de muita coisa que vem pela frente. Então... Você sabe, Arthur, eu lá no grupo Noivas no Campo, eu faço workshop de 1 a 2 edições aos domingos por mês. E aí o pessoal fala, pô, Leone, mas todo domingo, né? Domingo de manhã, 8 horas da manhã, tá lá em Suzano, né? Esperando noivos para virem conhecer os clientes, né? Eu falo, se eu tenho uma oportunidade de vender, é estando aqui. Se eu estiver em casa dormindo, ninguém vai bater na minha porta. Aqui eu pelo menos tenho a chance de vender. Tá e certo. é isso, você tem que criar as oportunidades. Plantar sementes, regar e colher os frutos. É isso aí, isso aí.
Agradeço demais. Chegou aqui. já? Já passou os 30 minutos? Já passou. Agradeço mais uma vez Obrigado. sua presença, tá? Aqui no programa Business Hour. Alessandro Leone, para quem não sabia, né? Do Alessandro. Leone. Tá aí, ó, conhecendo agora o primeiro nome desse grande empresário aqui, parceiro. E agradeço a todos vocês que estiveram aí conosco ao vivo e também pela posteridade no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, no programa Business Hour, nosso momento de falar de negócios, empreendedorismo, ideias, estratégias. Estamos aqui com você, eu tenho certeza que assim como eu, Leone também está aberto aí para oportunidades, né? Parceria. Sim. Quem quiser encontrar, redes sociais. Rede social www.noivasnocampo.com.br. Todos os canais ativos. Todos os canais ativos e da loja onde eu fico a nossa sede em São Caetano, no emporiovestidos.com.br. Perfeito, é isso. Arthur Dias, da agência Wi-Fi, Instagram Arthur Dias 10. O Instagram da agência, _Wi-Fi. E agência Wi-Fi no Google, tenho certeza que vai me encontrar, não terão dificuldades, estou à disposição para auxiliar a todos a fazer mais negócios, empreendedorismo. Esse é o Business Hour. Agradeço a todos vocês e é isso.